a qualificação do atendimento à mulher no SUS. Esse é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para esse debate estão aqui comigo Vera Baroni, advogada sanitarista e ativista negra dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Mário Cato, médico do Centro de Saúde do Idoso em Blumenau, Santa Catarina, e Silmara Conchão, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Santo André. Considerar o sujeito e atender suas necessidades, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças e as várias formas de cuidado, estes são aspectos que têm a ver com a integralidade, que é um dos princípios do SUS. Então, quais são os principais desafios para garantir a integralidade e qualificar a saúde da mulher? Mário. A gente, quando foi montar o Centro de Saúde do Idoso, a gente idealizando, pensando nessa integralidade. E ao cuidar de idosos, onde precisavam de cuidados e que geralmente eram as filhas ou as esposas, né? A gente pensou também em cuidar desses cuidadores. Por exemplo, lá a gente tem um grupo de apoio ao cuidador, onde a gente tenta dar o apoio psicológico e social para essa cuidadora. Muitas vezes de tentar significar o que é a doença desse pai, né, ou desse esposo, e tentar achar novas formas de cuidado. Porque a gente sabe que tem um problema muito grande para quem cuida de alguém doente, que é o estresse do cuidador, e que levam à depressão, à ansiedade, então uma baixa de qualidade de vida muito importante. Até por isso que lá a gente discute muito que talvez para ter essa liberdade de novo, para essa mulher voltar a ser mais ativa socialmente, que a gente precise desenvolver os centros dias para idoso. Porque a gente tem hoje uma alternativa, ou ele fica em casa, sugando esse cuidado da família, ou ele vai para uma instituição de longa permanência, que é um asilo, que não é o adequado, né? Mas a gente deveria ter uma instituição intermediária, que era onde eu pudesse deixar o idoso durante o dia, com todo o cuidado, toda a estrutura. Essa mulher vai poder continuar trabalhando ou fazendo sua vida social, no caso de uma idosa, tá? Podendo ter esse idoso retornando no final do dia para sua casa. Com isso, a gente libertaria a mulher para ela seguir a sua vida. Então, a gente imagina que isso trará qualidade de vida para essa mulher e que a gente sabe que isso impacta muito na saúde dela e principalmente de toda a família, né? Silmara. Na saúde da mulher, sim, até porque quando o Mário coloca isso me faz pensar, né, Vera? Além de todas essas tarefas ainda atribuídas socialmente, né, no papel da mulher na sociedade, ainda a gente vive chamando. Lugar de mulher também é na política, participe mais da política, precisamos de mais mulheres na política, né? Participe de orçamento participativo, dos conselhos de diretores das unidades de saúde. Agora, as mulheres estão participando, assim, se é um homem que está participando, muito menos provável que ele esteja pensando na mistura da janta, o que ocorre com as mulheres, né? Quando elas conseguem, né? Se organizar para toda essa vida diversa, né? Dos diversos papéis que ela exerce. Não é à toa que mulher é multitarefa e homem é unitarefa, né? Exato. Mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu fico impressionado, porque eu faço uma de cada vez. E as mulheres conseguem fazer várias ao mesmo tempo, com competência, enquanto se eu for fazer 2, 3 ao mesmo tempo, eu não faço nada direito. É porque muitas de nós somos muito teimosas, não que nós queremos ser Mulher Maravilha, não somos e não queremos. Mas assim, pensando na saúde da mulher, e isso, a gente está falando do Outubro Rosa, né, o câncer de mama, o índice elevado de mortalidade, né, entre as mulheres, mas a gente tem em primeiro lugar as doenças cardíacas, os AVCs, que as mulheres estão cada vez mais... Tem aumentado a incidência, né, desse tipo de agravo. Tem aumentado cada vez mais a incidência de doenças cardíacas por conta dessa dupla, tripla jornada. Aí tem um nó que afeta diretamente a saúde das mulheres. A questão da divisão sexual do trabalho. Isso já está comprovado. A Organização Internacional do Trabalho, em 2012, soltou uma pesquisa, que é só colocar no Google,
que vocês acham lá. A OIT. A OIT, né? Quantas horas semanais trabalha um homem e trabalha uma mulher, né? Então você vê a absurda diferença que tem a sobrecarga do trabalho ainda, né, no papel da mulher. Eu sei, Silmara, que você trouxe um material do Outubro Rosa, queria que você mostrasse. É uma agenda integrada, é uma agenda intersecretarial. Nós construímos... de Santo André. De Santo André, da Prefeitura de Santo André. A Secretaria de Política para as Mulheres coordenou, convidando as mulheres, nós fizemos 40 mil. Essa agenda foi distribuída em todos os cantos da cidade para que as mulheres acessem as unidades de saúde para o exame de mamas. Nós temos uma conquista grandiosa também, que é o nosso Hospital da Mulher, Maria José Stein, nome da nossa companheira, que faleceu em 2005, defensora do SUS e da participação das mulheres, feminista, e hoje ela é o nome da mulher do nosso Hospital da Mulher. Então, qualquer alteração no exame de mama, as mulheres serão encaminhadas para o Hospital da Mulher, para que haja todo o cuidado necessário após essa atitude, né? O ano passado nós fizemos mais de 100 cirurgias rastreadas no mês do Outubro Rosa, e a nossa preocupação é atender toda a diversidade dentro do universo feminino, né? Por isso que eu volto a falar a importância da gente trabalhar depois, recortar os dados, a questão do quesito cor, isso é fundamental para a gente avaliar se realmente nossa política de saúde tem sido inclusiva, né? No ponto de vista de incluir essas mulheres, né, que a Vera traz a preocupação, que são invisíveis, que estão em situações vulneráveis. Então, mas é isso mesmo, mulher negra, mulher pobre, né? Mulher indígena, que a gente está falando não só das questões que afetam pela sociedade machista, patriarcal, etc., que já falamos, que afeta a mulher em sentido amplo, mas ainda dentro da categoria mulheres, aí você tem aquelas que são ainda mais afetadas por outras formas de discriminação, de vulnerabilidade, etc. Queria inclusive falar disso, Vera, que é o seguinte, quer dizer, uma questão da saúde da mulher muito fundamental diz respeito à violência contra a mulher. Né? A gente sabe que assim, nós temos questões quanto o direito do usufruto do próprio corpo, então, direitos sexuais, estupros, maus tratos, Lei Maria da Penha, tudo isso impactando muito fortemente a questão da saúde da mulher e também as políticas públicas para dentro do SUS, tá certo? Para dentro do Sistema Único de Saúde. Queria te ouvir sobre isso. Exatamente uma questão que eu queria trazer ao nosso debate. Eu quero trazer para o nosso debate o racismo como determinante social da saúde, a discriminação no atendimento e no cuidado às mulheres, em especial as mulheres negras, e que produzem um sofrimento invisível, além de ser crime, né, instituído pela nossa Constituição brasileira. O racismo é crime e nós não podemos tolerar que dentro do Sistema Único de Saúde, que é com certeza a maior construção que o povo brasileiro fez na sua história para atender a todas as pessoas, esteja impregnado, o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, esteja impregnado pelo racismo e pela discriminação racial. E aqui eu queria me dirigir especialmente aos trabalhadores da saúde. A responsabilidade que nós temos para identificar e combater o racismo dentro das instituições de saúde. Não só dentro das instituições de saúde pública, mas, sobretudo, dentro das instituições privadas de saúde, que lá a maioria dos negros não estão, porque os negros todos, eles buscam o Sistema Único de Saúde como única alternativa para o atendimento à sua saúde. A violência, ela se manifesta de várias maneiras, e o racismo é uma forma cruel de violência praticada contra as pessoas negras. E eu aqui não podia perder essa oportunidade de estar aqui na TVT e de convidar todas as mulheres negras para nos prepararmos para, no próximo ano, marcharmos na Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. O bem viver é um conceito que nós precisamos trabalhar. Eu acho que o Humaniza SUS trabalha o conceito do bem viver
e nós precisamos identificar no cotidiano do trabalho, no cotidiano da família, no cotidiano da comunidade, o que significa o bem viver para nós. Então, é muito importante que nós possamos combater o racismo pensando também que nós precisamos de ter uma qualidade de vida onde o bem viver seja algo que esteja no nosso cotidiano. Diga, Mário. Eu acho que juntando esses dois temas de violência e racismo, tem uma das coisas que a gente percebe muito, que às vezes as equipes de saúde não conseguem ver, não estão preparadas para identificar nem as questões de violência, nem as questões de racismo, do preconceito. E elas, por não verem, acham que não existem. Então, a gente fala em medicina que a gente só faz o diagnóstico daquela doença que a gente conhece. Se a gente não conhece a doença, a gente pode passar 10 pacientes e a gente não vai fazer o diagnóstico. E o que eu percebo que ao meu contato com as unidades de saúde do município de Blumenau, é que quando a gente vai tratar de violência contra a mulher ou violência contra a mulher idosa, muitos deles nem percebiam que determinados atos são atos de violência. A gente está muito preocupado com atos de violência sendo físico, quando tem a violência física, a verbal, a psicológica, né? Então, essa questão da violência é muito importante. E a questão da violência social, que é a questão do preconceito, do racismo, também muitas vezes a gente não vê, porque a gente não consegue, às vezes, perceber ela. Então, talvez, para as unidades de saúde, para os trabalhadores de saúde, é tentar abrir os olhos e saber que existe, sim, a violência, tá? E também que existe o racismo. E, Mário, você está falando uma coisa que eu acho que é muito importante, queria ir um pouquinho mais fundo nessa questão, é a seguinte, na PNH, Política Nacional de Humanização, há um dos princípios, né, e uma das ferramentas que tem a ver com o desenvolvimento de uma escuta ao outro, né? Trabalhar nessa alteridade na relação com o outro, na admissão dessa diferença que habita, dessas múltiplas diferenças que habitam o cenário social. Essa que a gente está falando, da violência contra a mulher, do racismo como uma forma de violência, enfim. Para que a gente possa cuidar, para que o profissional, a equipe de saúde possa cuidar, é preciso que ele possa ver, né? Para isso ele teria que ter na sua formação, no seu debate interno, no seu trabalho de qualificação da ação em saúde, o desenvolvimento de uma escuta, né? Uma escuta mais afiada para poder entender que elementos que não estão muitas vezes visíveis, que não são um sintoma orgânico, que não são uma doença diretamente reconhecível, mas que faz parte daquilo que a Vera chamou de bem viver e de qualidade de vida. Tá certo falar isso? Então, porque assim, o que eu percebo, eles chegam assim, né, na faculdade, eles chegam assim na universidade. Então, nós ainda estamos na escola do século, né, no século passado, alunos do século XXI e as escolas ainda... Porque assim, eu me sinto enganada, né, porque de verdade quem são nossas heroínas negras? Só me contaram a história numa perspectiva masculina e branca dos colonizadores na época do descobrimento do Brasil, né? Então, e a escola ainda, muitas unidades de ensino ainda reproduz essa história onde eu me sinto enganada, enganando os alunos, e eles não chegam assim lá na faculdade. Então, eles acham que o 20 de novembro, por que consciência negra? Então, vamos fazer o Dia Nacional da Consciência Branca. Eles chegam com uma visão muito ainda pautada na proposta de uma época de ditadura, onde é melhor achar que isso é natural e pronto. Então, ainda precisa de uma revolução, de uma reforma política, uma revolução educacional, né? E, Silmara, no campo da saúde, especificamente, entender essa ideia de pensar, inclusive no campo do cuidado, uma clínica ampliada. Aliás, outro princípio da Política Nacional de Humanização, tá certo? Quer dizer, a ideia de uma clínica ampliada, que é justamente aquela de eu poder olhar para um campo, para o sofrimento do outro, e entender quais são os elementos, quais são os fatores que estão compondo aquele sofrimento. Eu queria dizer para a Vera aqui que o pessoal da produção já me lembrou e pediu para eu dizer, viu, Vera, que a Marcha das Mulheres Negras acontecerá no 13 de maio, 13 de maio de 2015. Né? Então, se preparem todos para a gente apoiar esse movimento e para ajudar as mulheres negras a marcharem contra o preconceito e o racismo.
Eu queria trazer um outro princípio do Sistema Único de Saúde, que é a intersetorialidade da saúde. Sim, porque nós estamos falando fundamental. aqui em formação de profissional, que está afeto, digamos, a área da educação. Mas nós estamos falando da qualidade de vida também, que pode estar afeta a área ambiental. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um imenso problema nesse momento, que é o problema da água, do acesso à água. A água é o elemento básico da vida. Então, a saúde, o conceito da saúde que nós falávamos no início do programa é exatamente isso. Não é ausência de doença, é também ausência de doença, mas é muito mais do que isso. É isso que, vamos dizer, a grandeza do Sistema Único de Saúde. Né? Porque é o entendimento que a saúde vai muito além da ausência da doença. E que a gente constrói a nossa saúde, né? Que a gente produz saúde. Exatamente. Mas isso a gente continua conversando no próximo bloco.